Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, né, para a gente falar nosso aulão. E hoje a gente está com um tema super, super, hiper, mega importante que eu quero compartilhar com vocês. E isso me deixa muito feliz. Eu vou deixar aqui para vocês o tema, escrever aqui no Instagram. Enquanto isso, vão compartilhando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Deixa eu fixar aqui. E aqui no YouTube também. Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais importante para falar com vocês. Como é que vocês estão? Vão me falando aqui nos comentários como vocês estão, como está sendo a semana, como começou a semana de vocês. E eu já quero falar para vocês aqui, compartilhar a nossa frase do dia. A frase é: a vida não vai te dar, a vida vai te devolver. E eu vou repetir para vocês. A vida não vai te dar, ela vai te devolver. E por que a gente vai falar sobre isso hoje? Nós vamos falar, estamos falando sobre propósito, né? E a gente vai interligar tudo num assunto só, tá bom? Então, bora, que hoje eu vou trazer para vocês 3 pontos muito importantes que a gente vai falar sobre propósito. E, gente, um deles mexe muito, sabe? Tem algo que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês. Já vamos lá para o primeiro ponto? Para começar, né, vamos falar de propósito. Tem muita gente que me procura e fala assim: "Ah, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei identificar meu propósito de vida, eu não sei qual que é o propósito que eu tenho que viver para mim. Eu não sei o que realmente eu tenho que fazer na minha vida". Porque também muita gente coloca dentro de si a ideia de que o propósito é algo que quando a gente encontra o propósito, acabou, né? É o final. Ou seja, enquanto eu estiver vivendo, a minha vida é uma busca constante do propósito. Na verdade, o propósito não é a linha de chegada, e sim é a jornada. Então, por que a gente fala muito sobre viver com um propósito? Porque quando a gente vive, né, a nossa vida, nosso dia a dia, nosso trabalho, a nossa correria, a nossa saúde, né, a nossa família, ela precisa ter toda interligada num único propósito. E o propósito é o porquê você faz o que você faz. Existe um conceito muito interessante do Simon, ele coloca sobre o círculo dourado. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, existe até um livro, e ele fala muito sobre essa questão do círculo dourado, que é a questão do propósito. Então, a gente confunde muito, né? E muita gente fala, eu não entendi ainda, não consegui chegar no meu propósito, não consegui entender o que realmente eu deveria fazer da minha vida. Só que se a gente for parar para pensar na concepção de Simon, que ele fala do círculo dourado, ele fala do porquê você faz o que você faz. Então, por exemplo, você está trabalhando, né? Você trabalha, tem a sua vida. Por que você faz isso? Sabe? E um dos porquês que eu quero até trazer, que é um dos os 3 motivos que eu trouxe para vocês, gente, tem vários, tá? Tem vários assuntos, mas eu quero trazer 3. Uma delas, que eu quero dizer para vocês, é que nós, desde pequena, na verdade, esse assunto é bem polêmico, né? Mas eu acredito muito, muito mesmo, que na escola, tudo começa na escola. A gente não aprendeu algumas coisas que a gente deveria aprender na nossa vida, como, por exemplo, finanças, né? Como vender, que hoje tudo que a gente faz é vendido, é oferecido, né? Não tem como, não tem nenhum produto que seja vendido sem a prática de venda, né? Então isso a gente não aprende na escola. A gente não aprende na escola sobre nossos talentos, sobre usar nosso talento, nossa criatividade, aquilo que nós somos. Existem vários fatores que a gente não aprende na escola hoje. Então a gente não consegue desenvolver isso na nossa vida, sabe? E é justamente um dos motivos
que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que é o primeiro, é ser igual a todo mundo. A gente aprende a ser igual a todo mundo. Porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Na escola, o que acontece se uma pessoa, uma criança, né, uma pessoa, ela for diferente dos outros? Provavelmente vai vir o bullying, vai vir a chacota, sempre tem uma questão de sarro, de riso, porque a gente está acostumado a viver uma vida muito igual, muito padrão. A gente aprendeu a viver assim, a ser igual a todo mundo. E a escola, que justamente o nome diz, é a escola que nos ensina a viver, a gente passa um bom tempo na nossa vida estudando, e era onde deveria ter todos os assuntos, os aspectos, sabe, que envolve o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Na verdade, não. Eles ensinam matérias de alguns assuntos, mas os principais que envolvem a vida, não tem. E aí o que acontece? Eu quero dizer a vocês que ser igual a todo mundo a gente aprende assim. A gente aprende a ser igual a todo mundo e a gente repete isso sempre. Então, desde pequena, a gente aprende que a gente não pode ser diferente na escola, porque senão a gente vai ser zoado. A gente aprende que a gente não pode desenvolver a nossa habilidade, a nossa preferência, a nossa criatividade na escola. Por quê? Porque, por exemplo, se eu sempre amei pintar e desenhar. Se eu chego na escola e falo, olha, eu gosto muito de pintar e desenhar, então eu vou desenvolver essa parte. A escola, ela não permite que eu desenvolva essa parte somente. Eu tenho que desenvolver todas as outras partes que eles também exigem, né? E aí é onde eu quero falar para vocês que a questão onde entra é ser igual a todo mundo, que eu sempre venho falando para vocês nas aulas, né? Que a gente entra numa bolha e a gente se condiciona nessa vida acreditando que só existe esse caminho, só existe essa solução, só existe uma forma de ser vivido. Na mentoria, quando eu dou mentoria, algumas pessoas sempre me falam assim: mas para eu fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu dependo daquilo outro. E aí, quando eu apresento outras sugestões para poder realizar tirar o projeto do papel, né, da pessoa, ajudar ela, a pessoa me fala assim: nossa, não tinha pensado nisso. Por que elas não pensaram nisso antes? Como que eu consegui encontrar uma solução? Na verdade, não fui eu que consegui encontrar uma solução. A questão é que hoje eu já enxergo fora da caixa, eu já enxergo fora da bolha. O que hoje, a gente vive a minha vida inteira assim, tá? Só para vocês lembrarem que até esse ano estava dessa forma. Então a gente vive dentro de uma bolha e isso não é um problema, não é culpa sua. Nós aprendemos isso vem de escola. Nossos pais também, com todo o carinho e amor que eles nos ensinaram, eles, infelizmente, têm essa cultura também. E aí a gente vai crescendo só repetindo, sabe? Repetindo, ou como se fosse aquele ratinho na rodinha. A gente repete os passos dos nossos pais e depois nossos filhos também. E a gente acredita que a nossa vida é essa bolha, que nossos talentos, nossas habilidades, nossos sonhos, nosso propósito de vida, nossas metas, eles estão ali apenas para que a gente sinta eles. Não é para que a gente realmente possa viver tudo isso, sabe? E essa questão é bem forte quando eu falo sobre isso, porque ser igual a todo mundo, parece que quando eu falo para vocês, a gente pensa em, tá, mas eu vou fazer o que então? Né? É o que eu sempre ouço. Mas eu vou fazer o que então, se eu não fizer isso? Ah, mas como que eu vou mudar agora? Porque a gente realmente não consegue, não tem, ter a nossa visão ela é limitada, né? Nossa mente é limitada. Mas é muito importante quando a gente tem a convicção e a certeza de que realmente existe um novo caminho. Na verdade, sempre tem uma outra opção, sempre. A gente só precisa tomar a atitude, né, a coragem. Hoje até eu postei uma foto falando sobre isso, falando que a nossa vida só muda quando a gente tem coragem. Então, não é porque a gente tem dinheiro, não é quando a gente tem condição, não é quando a gente tem tudo do bom do melhor, não é quando a gente tem todos os equipamentos perfeitos, não. Na verdade, nossa vida só muda quando a gente tem coragem de mudar, quando a gente toma uma atitude, que é ter coragem. E, de novo, eu sempre falo isso aqui, a coragem, na verdade, não é sentir medo, né? É sim, é ir apesar do medo. E é isso que eu quero falar para vocês, que pensando na bolha, a gente precisa começar a olhar um pouco mais para fora de tudo isso e começar a parar para pensar, realmente, será que isso é a vida que eu queria para mim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. E se, pensa aí, e se houvesse uma vida
onde você não precisasse trabalhar com isso que você trabalha. Porque às vezes a gente reclama muito, né? Ah, mas eu não gosto de fazer isso, eu tô fazendo porque eu preciso sustentar minha família. Ou reclama muito na segunda-feira, quando no domingo à tarde já começa a reclamar, né, para entrar na segunda, no trabalho. Ou tem muita gente que fala, ah, eu tô aprendendo, tô estudando, tô me qualificando, mas não é algo que eu queria para mim na minha vida. Você já parou a pensar sobre isso? E se a nossa vida não precisasse desse trabalho? O que você faria na sua vida se você não precisasse trabalhar onde você trabalha hoje? Fazer o que você faz hoje? O que você faria da sua vida? Você já parou para pensar? E às vezes a gente não para refletir que no seu tempo livre, se você tivesse esse tempo livre, se você tivesse realmente algum tempo livre na sua vida, o que você faria? Qual é a atividade que te traz prazer de fazer? Sabe? Aí hoje eu até falo muito para vocês sobre habilidades, talentos, hobbies. E teve uma pessoa que riu e falou para mim assim: Ixi, eu nem sei mais o que é hobby, porque tem tanto tempo que eu não pratico, eu nem sei mais se eu tenho. E eu entendo assim, a nossa vida é cheia de correria, cheia de compromisso, cheia de responsabilidade, isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, são coisas que a gente precisa parar na nossa vida e refletir. E se não houvesse toda essa correria, o que realmente eu gostaria de fazer na minha vida? É assim que a gente começa a encontrar o nosso propósito. Como eu disse aqui no começo, nosso propósito não é a linha de chegada, e sim é a nossa jornada. Para a gente começar a entender o que é propósito na nossa vida, a gente precisa parar para se conhecer, para nos conhecermos. E na hora que a gente se conhece, a gente pensa o que realmente eu gosto de fazer, o que eu gosto, o que eu me sinto bem, qual é o sentimento que eu tenho quanto a isso, quanto aquilo. E não sair atrás do que todo mundo gosta. Porque foi o que eu falei, a gente aprende muito a seguir o que todo mundo gosta, a fazer o que todo mundo gosta, e a gente se esquece do principal. O que você gosta, né? E não o que todo mundo manda. E eu não estou indo contra a escola, mas eu acredito que existe sim uma falha muito grande no nosso conceito educacional, nosso sistema educacional, e que deveria ser melhorado essa parte, sabe, do indivíduo, do desenvolvimento humano. Agora a gente está com época de política e está tendo muitas questões de coisas novas para a escola, só que o que realmente principal, o que a gente sempre fala sobre isso, não vem. Finanças, desenvolvimento humano, psicológico, e essas coisas não são desenvolvidas. Querem falar de tudo, menos aquilo que é mais essencial para o ser humano desenvolver, para a criança crescer com saúde, com entendimento, com inteligência, sabendo quem ela é, sabe? O próprio autoconhecimento. Tudo isso é falha do nosso sistema educacional. Então, o primeiro ponto, é isso que eu quis dizer para vocês que pra gente começar, quando a gente tá numa vida, a gente começa a se perder do propósito, a gente não sabe nem o que mais propósito, porque a gente realmente aprende a ser igual a todo mundo. E quando a gente começa a falar de propósito, a gente imagina que seja aquela coisa mirabolante, nossa, é algo fantástico. Realmente, o propósito é para ser algo que mexa com a gente, sabe? Que faça queimar o nosso coração, nossos olhos brilhem quando a gente pensa em fazer algo, mas ao mesmo tempo tem que ser algo que faça parte da nossa jornada, da nossa vida, e não que seja feita somente lá no final, porque a nossa vida é justamente isso, a gente trabalha, para depois chegar lá na frente, conseguir aposentar, para depois viver uma vida. Eu não acredito nessa verdade, eu não acredito nessa bolha. Eu acredito numa vida de que a partir de hoje eu já posso começar a desfrutar e a viver aquilo que eu sempre quis, a viver aquilo que eu sempre imaginei para minha vida, sabe? É essa concepção do propósito que eu tenho para falar com vocês. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que o segundo motivo é sobre passar de ano, sabe? Tem uma questão muito legal que eu falo para vocês sobre o tempo. E a gente às vezes comenta e também questiona, né, bastante sobre a questão do tempo, fator tempo. E a gente aprende desde pequeno a passar de ano, certo? Então a gente já tem todas as respostas. Claro que você fala, eu não sei todas as respostas, mas os professores é isso que eles fazem lá o ano inteiro. Eles passam para a gente uma resposta pronta, para que no final do ano a gente responda aquilo que eles querem que a gente responda. Independente se você acredita o contrário ou não, independente se existem outras formas, é aquilo que tem que ser respondido. E
E é muito engraçado, porque a gente aprende isso. A gente aprende a passar de ano. E quando você passa de ano, você fica todo feliz ainda, porque você passou de ano, né? Você conseguiu aprender o sistema. E, na verdade, até mesmo, a gente estava, eu e meu marido, a gente estava conversando esses dias, é uma questão de que a gente, no trabalho, a gente já é treinado na escola a viver uma vida assim, ó, rotineira. Por quê? Na escola tem horário para tudo, tem um sinal que nos mostra a hora de sair, de entrar, o momento de ir no banheiro, beber uma água, já ter uma pessoa, uma autoridade acima da gente, já seguir um padrão. A gente não pode sair daquele padrão, porque senão a gente é desclassificado numa escola. E quando a gente entra numa indústria, numa empresa, é justamente esse padrão que a gente segue. Porque tem o sinal do almoço, da entrada, da saída. Tem a questão de você também se manter no padrão, você não pode se destacar de mais ou de menos, você tem que se manter ali, ó, naquilo que você foi contratado, você precisa seguir. Então, na verdade, a nossa vida, desde pequena, a gente é ensinado a viver no padrão, numa rotina, numa sequência. E essa questão de passar de ano é muito engraçada, porque a gente aprende a passar de ano. Realmente a gente aprende a passar de ano. Só que já parou para pensar que quando a gente passa de ano, o ano passa, realmente, a gente não vê mais nada, a gente só foca em passar de ano. E aí, hoje, na nossa vida, quando depois a gente cresce, amadurece, tem nossas responsabilidades, e a gente vai parar para pensar, a gente não para entender que a gente, até hoje, a gente só quer passar de ano. Então, na última aula, eu coloquei assim, ó, por que tirar o projeto do papel ainda em 2020? E depois algumas pessoas me questionaram, me perguntaram, eu só quero que o ano passe logo, né? Eu só quero que o ano passe logo porque esse ano não foi muito bom para ninguém, esse ano foi muito doloroso, esse ano foi muito desafiador para todo mundo. Então, eu só quero que passe logo. Ou seja, a gente, olha só o sistema da escola. A gente, de novo, só quer que o ano passe. A gente só quer de novo que o ano passe, que o ano passe. E o tempo vai passar. O fator tempo, ele realmente passa e muito rápido. E o que é que a gente tem feito com a nossa vida? Então, um dos motivos que eu trouxe na aula passada é justamente essa, para a gente refletir. Quanto antes a gente começar a desenvolver nossos projetos, antes a gente ter resultados. E por que não agora? Porque tem que esperar o ano que vem. Ah, porque esse ano não foi bom, mas a gente ainda tem 2 meses que a gente pode conseguir um resultado, a gente pode desenvolver algo, a gente pode começar a criar, sabe? E não precisa também fazer aquela coisa tão grandiosa, mas começar a colocar no papel, escrever primeiro, começar a organizar, começar com as ferramentas, tá? O que eu posso fazer isso agora, sabe? Começar pelo menos. E a importância do tempo é o que eu falo, porque a gente sempre tem a desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque eu tô na correria. Ah, porque eu não posso isso, não posso aquilo. Mas já parou para pensar também que quem dá a prioridade é você para as coisas? Porque na hora que você quer assistir, ficar 1 hora no celular mexendo no Instagram, você tem tempo. Aí você fala, mas é meu lazer. Mas você já parou para pensar que você está perdendo esse tempo todinho no celular? Tá fazendo o que de produtivo? Tá agregando valor em quê? Sabe, quando eu falei a frase para vocês aqui no começo, que é, ó, a vida não vai te dar, a vida não vai te dar, a vida vai te devolver. Ela devolve exatamente aquilo que a gente transmite. É uma frequência, sabe? Uma frequência de rádio, uma frequência realmente. Tudo que a gente emite, tudo isso devolve, a vida devolve pra gente. Então, o que a gente tem transmitido, o que a gente tem agregado de valor na nossa vida nesses períodos que a gente tem de descanso, de lazer, de tudo mais, para que a gente tenha um retorno. Se a gente só tem uma vida normal, de repetição, 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 só que a gente também só reclama de que a gente não consegue mudar de vida, não consegue fazer nada porque a gente só tá na correria, porque a gente não tem tempo, o que a gente vai receber de volta? Então, justamente essa é a questão. Então, quando a gente reclama que a gente não tem tempo, o fator tempo é muito importante. A gente aprendeu lá atrás passar de ano. Isso é que importa. É importante passar esse ano para o ano que vem começar de novo. E por que não começar agora? Por que não recomeçar agora? Sabe? Se não for agora, quando? Por que esperar virar o ano? Sabe? Vamos perder 2 meses? São 2 meses. São vários dias que a gente poderia estar produzindo, estar melhorando, aprendendo, crescendo e desenvolvendo. São 2 meses. Por que não agora? Sabe? E tudo isso, quando começa a se envolver, quando começa a mexer com a gente para pensar: será que realmente essa é a vida que eu queria viver? Será que realmente é a vida que eu queria para mim? O que será que é que eu poderia, né, estar fazendo nesse momento
para poder chegar no meu objetivo, para encontrar o meu propósito de vida. E quando a gente fala de propósito, tem muita gente que acha que eu vou falar de propósito, que todo mundo nasceu com propósito, que todo mundo precisa seguir o seu propósito. Sim, eu acredito nisso, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender os fatores que nos cercam, aqui, os motivos que nos impedem, os motivos que nos fazem chegar lá. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Então, a gente está no segundo ponto. O primeiro, a gente falou sobre ser igual a todo mundo, sabe? Estar dentro de uma bolha. O segundo ponto é passar de ano. A gente aprende a passar de ano. Uma escola comum, né? E, ao mesmo tempo, o terceiro aqui, ó. O terceiro, a gente aprende também focar no que é ruim e não no que é bom. E por que eu quero falar isso para vocês? Porque olha só, deixa eu mostrar, dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho até umas pessoas que eu trouxe aqui para poder apresentar para vocês. Olha, vamos pegar o Silvio Santos, tá? Todo mundo conhece a história do Silvio Santos, ele é muito falado aqui no Brasil. Ele era um camelô e se dedicou muito ao trabalho dele, a vender, a crescer. E aí foi para abrir uma rádio, né? Foi ser locutor, abrir uma rádio. E, enfim, abriu um canal de TV. E hoje ele é o dono do SBT. E o Silvio Santos hoje é um dos homens mais poderosos que a gente tem aqui no Brasil, mais ricos, né? Que tem mais grana. E aí a gente fica pensando o seguinte: qual é o propósito do Silvio Santos? E se ele não tivesse feito o que ele fez na vida e tivesse feito outra coisa? E se ele virasse cozinheiro? Sei lá. Poderia ser um bom cozinheiro? Poderia. E quem faria tudo isso que ele fez, nessa jornada todinha que ele fez? Vocês estão entendendo a questão do propósito? Você acha que ele sabia claramente na cabeça dele o que ele queria fazer? Quando ele estava começando ali, quando ele era camelô. E quando ele começou a ser locutor de rádio e abriu a rádio ali, você acha que ele já sabia que ele queria, onde ele queria chegar? Eu acredito muito que a clareza, ela vai vindo conforme a gente vai se colocando em ação, em movimento. A gente erra muito em acreditar que a gente não se movimenta, porque a gente não tem claro na nossa mente o que a gente quer. Só que ao mesmo tempo a gente se permite ficar parado. Sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você não está feliz onde você está, mova-se, você não é uma árvore. Então, o que eu penso quanto a isso, nessa frase? Que a gente pode se movimentar o tempo todo. O que não tá bom na sua vida? O que não tá feliz hoje? Não tá legal para você hoje? Vamos mudar, vamos entrar em movimento. Coloque em ação aquilo. Para que isso possa ser transformado. Você pode mudar a qualquer momento. E aí, voltando no Silvio Santos, e ele, naquela constância, né, de empreender e crescer e evoluir, ele chegou onde ele chegou e ele descobriu realmente o propósito dele hoje aqui. Ele, na verdade, ele já vem desenvolvendo tudo isso no caminho. E aí, se a gente não se colocar em ação, a gente não consegue descobrir. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês que eu acho muito interessante, a questão da criança com o adulto. Olha só a diferença. Uma criança, ela está em atividade o tempo todo. Ela é ativa, ela está cheia ali da criatividade, cheia da intenção, cheia de tudo, de talentos. E ela só para na hora que acontece alguma coisa errada. Porque ela falou, peraí, acontece alguma coisa errada. Já a gente adulto, a gente fica cômodo, né? Fica muito cômodo a gente ficar parado. É muito comum a gente estar sempre estacionado ali. E a gente só vai entrar na ação quando acontecer alguma coisa de errado. Então, por exemplo, por medo, né, de algum chefe, por medo de não conseguir alcançar, por insegurança, sabe? Olha que diferença. E eu sempre falo muito, muito sobre isso quando a gente lembrar quando a gente era criança, sobre os talentos e sonhos e tudo mais. Porque sim, a criança ela tem muito sonho quando é criança, e que no final, quando a gente fica adulto, muita coisa faz mais sentido. Concordo. Só que também tem muita coisa que faz muito sentido quando a gente é criança. E a gente não lembra, né? Não consegue rever essa parte. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem alguns talentos, alguns sonhos, algumas vontades de fazer. E depois que a gente fica adulto, por exemplo, os hobbies que eu falei para vocês, tem coisas que a gente se apaixona e a gente não consegue criar essa conexão quando a gente é criança. Porque a criança, ela é muito pura, ela é inocente, ela começa a desenvolver coisas e começa a fazer coisas, ela começa a destravar coisas na vida dela e começa a alcançar também.
sabe? Coisas pequenas, ela não tem medo de nada. Então ela vai fazendo, na hora que alguém barrar e ela para. Olha que diferença. E a gente já não, a gente tá parado o tempo todo, e a gente só vai fazer alguma coisa quando alguma coisa tá errada, a gente vê que realmente precisa. Então a gente precisa virar essa chave, sabe? Pensar nessa mudança de pensamento para que a gente consiga alcançar e entender também essa questão. Então, uma coisa que eu vim estar falando aqui sobre focar no ruim e não no que é bom. Então, por exemplo, lá na escola, se eu, igual eu falei para vocês, eu sempre gostei de desenhar e pintar, né? E eu só falo para o professor assim, viu? Eu sou muito boa, professora, em desenhar e pintar. Se você quiser, eu posso ficar só fazendo isso, porque eu gosto, né? E eu posso ser avaliada por aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer. Mas não. Infelizmente, eles me mandam parar e focar naquilo que eu sou ruim, que na época era matemática, por sinal. E aprender matemática na marra, você precisa ser boa naquilo que você é ruim. E não que você não possa aprender muitas coisas, não, ao contrário, eu acredito muito na multipotencialidade, sim. Só que eu acredito que a gente também tem que pegar aquelas coisas que a gente gosta. Então, quando a gente foca naquilo que é ruim para a gente melhorar, a gente esquece o que é bom. E aí, com tudo isso, eu quero lembrar vocês o seguinte: quantas vezes na nossa vida a gente fez isso? Em quantos momentos a gente começou a lembrar, a focar no que a gente era ruim, por conta de não ser normal, né? A gente não tem alguma habilidade que para todos são normais. É uma habilidade que para todo mundo é tão normal, mas para a gente não é. E a gente fica focando naquilo, para conseguir mostrar também ser normal, porque é o que a gente aprendeu, ser normal igual todo mundo, andar na média, né? A gente foca nisso o tempo todo e esquece daquilo que realmente é importante na nossa vida, esquece daquilo que realmente é essencial pra gente, sabe? Aquilo que realmente faz a diferença. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes na nossa vida a gente já não fez isso? A gente já não parou por causa disso? E eu quero lembrar vocês de que é justamente isso que você está deixando de lado, que é o seu propósito. Sabe? Fazer aquilo que você gosta, com paixão e sem pensar que é o trabalho. Uma das minhas mentoradas, ela tá, que eu falei para vocês, a gente tá na segunda sessão. Amanhã eu vou fazer a terceira sessão com ela. Na segunda sessão, ela pegou um projeto que tava no papel. Tava assim, era um projeto que tava estagnado e não ia. E aí, quando eu comecei a insistir, comecei a mentoria, ela falou: não, vamos desenvolver. E agora já começou, já tá quase tudo pronto, né? Já começou a vender, já tem resultados. E aí ela até falou justamente sobre isso para mim, sabe? Que eu falei para ela assim, mas você tem uma criança pequena, como você faz tudo isso, uma criança tão pequena, sozinha, nesse período de tempo? Ela falou, mas eu gosto tanto de fazer o que eu faço, isso hoje, que eu não vejo como trabalho. Eu passo o dia que eu não vejo, não percebo, eu amo, sabe? Tanto cuidar da minha vida, filha, quando fazer isso aqui, eu consigo administrar de uma forma muito boa. E é justamente essa paixão que eu falo para vocês. Quando a gente descobre algo que a gente realmente gosta de fazer, sabe? Aquilo que a gente fala, nossa, gente, eu amo fazer isso aqui. Sabe? Se eu pudesse, faria o resto da vida, isso aqui todos os dias da minha vida. E tudo bem se não for uma coisa só. Pode ser duas, três, quantos você quiser. Mas essa questão, essa atividade que te põe, sabe, um desejo, sabe, te queima dentro de você, é justamente esse o propósito. Por que não fazer mais vezes? Por que não praticar isso mais vezes na sua vida? Eu sempre falo isso para vocês. E eu nunca vou desistir de falar, porque, gente, eu acredito muito nos nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons. Nós nascemos com muitos talentos, sim, mas a gente adquire habilidade durante nossa vida o tempo todo, sabe? O tempo todo. E aí, essas habilidades é o que nos faz mudar, crescer e desenvolver e sair, sabe, desse padrão que eu vim falando desde o começo da aula. A gente se desenvolve, nós somos quem somos, únicos, seres únicos, né? Que a gente sempre fala, não existe ninguém igual a você, é justamente por isso. Porque por mais que existam parecidos, né? Porque alguém se pareça, alguém tem a mesma habilidade que você, mas não vai ser feito igual você faz. Então, por exemplo, esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui hoje, quantas pessoas não falam também a mesma coisa? Só que da forma que eu falo, ninguém vai falar. Porque eu vim trazer a minha ideia sobre isso, o meu conceito, o meu conhecimento, o meu jeito
sabe, a minha experiência e vivência em cima desse assunto. Então, cada um, ele é único, sim, por aquilo que ele sabe, que ele é apaixonado. E eu quero dizer para vocês hoje aqui que eu estou apaixonada por poder trazer para vocês algo que eu conheço, algo que realmente dá resultado. Eu sou apaixonada pela ação. Quando eu descobri que eu podia mudar a minha vida, somente eu podia fazer isso, e tudo estava nas minhas mãos, tudo mudou à minha volta. Porque eu parecia que eu não tinha entendido ainda, sabe? Eu estava naquela bolha, eu queria viver uma vida diferente, mas eu não conseguia enxergar fora da bolha. Eu ficava pensando assim, igual muita gente pensa hoje, e me pergunta, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir? Mas o que eu vou fazer então? Como que eu vou chegar lá? Sabe? E calma, tudo existe um tempo e um propósito, como eu sempre venho falando para vocês. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa começar a pensar em olhar fora dessa bolha, porque nós aprendemos a vida inteira assim, repetir processos, repetir atitudes, só que nós não nascemos para isso. E agora sim eu quero afirmar para você que eu acredito muito que todos nós nascemos com algo dentro de nós que é único e especial e que a gente precisa pôr para fora, a gente precisa mostrar para todo mundo. Na primeira aula que eu trouxe aqui, a primeiríssima que eu, né, mostrei meu rosto aqui e comecei a ensinar vocês, de ter um tempinho, eu falei sobre o oceano, sabe? Que a gente precisa transbordar, fazer transbordar. A gente precisa fazer, mostrar, sabe, aquilo que tem algo dentro da gente. Algo que só a gente tem dentro de nós, a gente precisa transbordar tudo isso. E como é que a gente faz? Então, a frase de hoje, que é a vida não vai te dar, ela vai te devolver, é justamente isso. O que é que você tem a oferecer a essa vida para agregar valor à vida das pessoas, sabe, da nossa sociedade, da nossa comunidade, para que a vida devolva tudo isso para você? Então, é esse o foco de hoje. Pense bem, a questão do propósito, ele é muito interessante. A gente, às vezes, se prende a um único conceito, a um único objetivo. Tipo, eu tenho um propósito, eu preciso achar, eu não consigo. Aí você fica doido, fica perdido, fica desesperado para achar aquele propósito e não consegue achar. Calma. Vamos começar a olhar as coisas externas primeiro. Vamos entender por que eu não consigo encontrar meu propósito, por que eu tô aqui hoje, que eu falei hoje para vocês, são 3 pontos que a gente aprendeu lá na escola, que a gente desenvolve até hoje. Vamos começar a olhar fora. A partir daí, vamos com calma, todos os dias, analisar um pouquinho. E se vocês quiserem aprofundar ainda mais nesse assunto, essas aulas, toda semana eu trago aula para vocês, e eu sempre trago algo para poder ajudar vocês a entenderem melhor, desenvolverem melhor essa questão. Porque realmente existe uma forma, como eu falei já para vocês aqui hoje, sempre existe uma nova forma, sempre existe outro jeito. Não é só o jeito que você aprendeu, não é só o jeito que a sociedade oferece, não é só o jeito que você já viu. Sempre existe outro jeito. E esse novo jeito é algo talvez surpreendente, que a gente precisa testar, a gente precisa sair, né, do nosso comodismo e começar a fazer, valer a pena na nossa vida, tá bom? Para concluir aqui, eu quero dizer para vocês que propósito, gente, de novo, não é linha de chegada. Propósito é a nossa jornada. O que é que você tem feito da sua vida? Você tem vivido com propósito na sua vida? O que você tem desenvolvido no seu dia a dia que te mostra essa realidade? Sabe? Então, viver com propósito é você saber que você está agregando valor ao outro, porque nós nascemos sim para poder também nos doar ao próximo. O que é que nós temos feito, sabe? O que realmente tem feito diferença? Qual é o legado que a gente está deixando nesse mundo? Isso é propósito, sabe? E a gente fala legado, parece que a gente tem que construir coisas grandes. Não é questão de construir, mas é questão de deixar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho em cada lugar. E esse pouquinho depois se junta, sabe? E tem uma frase que eu sempre gosto de falar que é ser melhor 1% a cada dia. Você já pensou na grandeza que existe aí? Se você for 1% melhor todos os dias, gente, 1% de 100, 1%. Olha quanta mudança a gente ainda vai fazer nesse mundo. Você entende a complexidade? Mas ao mesmo tempo também é tão simples da gente fazer tudo isso. Então eu quero agradecer a todos vocês. Tem muita gente entrando aí. Oi, gente, boa noite. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por participarem dessa aula. A gente que foi fantástica. Eu amo, amo, amo poder compartilhar com vocês, poder ensinar, falar todos esses assuntos. Me enche o coração, meu olho enche de água também. Eu me emociono muito,
porque é algo que desde pequeno eu sempre venho falando, sabe? Eu sempre falo sobre esse assunto, e até parece que é algo que depois eu desenvolvi depois de adulta, mas não, gente. Desde pequeno eu sempre venho falando sobre isso, sobre sonhos, metas, propósito de vida, sabe? Desenvolvimento humano, são coisas que tá dentro de mim, que realmente eu me conhecer, depois que eu fiz o propósito de conhecimento, ou um programa de conhecimento, autoconhecimento, eu comecei a despontar de novo para essa parte. Eu falei, realmente é algo que já estava dentro de mim. Eu só não tinha percebido ainda. Então é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente se conhece, sabe? Quando a gente para poder pensar um pouquinho na gente, fala, não, peraí, eu entendi que eu tô numa bolha. O que então, deixa eu ver o que eu gosto, o que eu poderia fazer para mudar hoje, o que para mim vai fazer sentido para mim, porque para cada um é diferente. E tá tudo bem, isso é legal, tá bom? Eu quero deixar para vocês um muito obrigada, uma excelente noite, uma excelente quarta, quinta, sexta, até semana que vem para todos vocês. Muito obrigada por compartilhar comigo esse momento. Lembrando que a aula também oficial tá lá no YouTube, tá? Eu vou deixar salvo também lá no YouTube um pouquinho. Aqui no vídeo também eu deixo, mas depois eu tiro com o tempo. Quem não pôde chegar no começo, depois assiste lá, que tá incrível, gente. E eu quero que vocês me comentem também outros assuntos que vocês têm dúvidas, se vocês querem que eu traga para vocês aqui, que vai ser um enorme prazer poder compartilhar com vocês, tá bom? Quero pedir para quem não tirou o print ainda, tire o print, poste lá, me marca para poder me divulgar, me ajudar com manda essa aula para suas amigas, para sua família, para quem você acha que precisa ouvir essas verdades e que possa ajudar eles também, tá bom? Logo a gente está de volta e eu fico, claro, disponível para vocês para qualquer dúvida, para vocês me mandarem para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!